Olá, muito bom dia. São quase 8 horas da manhã do dia 11 de abril. E agora que eu consegui um tempinho para gravar os lidos de março. E eu estou aqui com minha colinha, né? Porque eu não vou lembrar de todos os títulos e nem de todas as notas que eu dei para os livros. E é isso aí. Estou um pouquinho avoada, por isso eu trouxe meu café. Que ele vai me ajudar a me manter um pouquinho mais acordada. Vamos começar? Vou deixar um espacinho pra colocar a capa do livro. Bonitinho, aqui assim do lado. O primeiro livro que eu li em março foi Melhor do que nos Filmes. Eu já tinha lido boa parte dele no finalzinho de fevereiro, mas teve um retiro de jovens da igreja durante o período de carnaval. Então eu tava lá e uma tarde livre que eu tive, eu peguei o celular e continuei lendo, porque eu tava lendo pelo celular. Eu peguei, continuei lendo, acabei finalizando o livro. Dei 5 estrelas e favoritei, porque eu acho que, tipo, eu já vi umas pessoas frustradas em relação ao livro porque tinham colocado expectativa. E quando eu li, eu não coloquei expectativa nenhuma no livro. Não tava nem esperando que fosse, tipo, ai, coisa de filme. Não, eu só fui ler, porque eu sou besta mesmo. Eu só fui ler e amei. Acabei amando o livro. Aí, um tempinho depois desse retiro, eu voltei pra casa, pá. Só que eu estava quase entrando em ressaca literária, porque eu estava muito cansada do retiro, eu não sabia o que ler e tal, não sabia o que fazer. Aí eu cacei no aplicativo do Biblion, que é um aplicativo que é a biblioteca online de São Paulo, e eu acabei achando Psique e Eros, que era um reconto de Psique e Eros. Aí eu, tipo, já conhecia, assim, um pouquinho do mito e pá, daí eu pensei, por que não? Acabei achando o... Acabei, tipo, 30% que eu tava lendo o livro, eu fiquei obcecada. E eu terminei ele no mesmo dia que eu comecei ele de noite num dia e terminei ele na noite do outro dia. Mas eu dormi, pá. Enfim, tipo, menos de 24 horas eu li esse livro. Foi perfeito. Absolutamente perfeito. 5 estrelas favoritadas, não tem nem o que falar. Depois eu ouvi um audiobook chamado O Gato que Amava Livros, também através do Biblion. É um daqueles livros de... Como é que é? Healing... Alguma coisa assim. É um livro de cura. Eu não sei o termo em inglês bonitinho, mas é uma trope que eu gosto bastante, livros de cura. Eu acho muito interessante quando tem realmente alguma coisa legal. É uma coisa meio fantasiosa esse livro, pá. Eu achei o audiobook muito bom. O narrador, ele realmente se esforçou por fazer algo legal e eu gostei bastante da voz dele. E, cara, fala muito sobre livros, fala muito sobre consumo de livros, sobre produção de livros, venda de livros, fala muito sobre livros. E é fantástico, é muito legal. Depois eu li O Guerreiro, que é o segundo livro da trilogia Príncipe Cativo. Eu ainda não terminei essa trilogia, um spoilerzinho. Ainda não terminei, mas eu gostei bastante desse segundo livro. Eu acho que o que eu achei mais ou menos, tipo assim, o primeiro livro ele começa um pouco pesado e por ser basicamente um enemies to lovers, no primeiro livro ele é muito enemies e no segundo livro eles começam a ficar mais friends, eles são mais amiguinhos. E eu gostei desse desenvolvimento do relacionamento deles nesse livro. Também de todas as tretas políticas, todas as jogadas de mestre por trás, eu gostei bastante. E eu acabei dando 5 estrelas para esse livro também. Esse. Nossa. O mês de março foi um mês de muitas boas leituras. Muitas boas leituras. Depois eu li Cidade das Cinzas, que é o segundo livro de Instrumentos Mortais. Eu gostei bastante desse livro também. 5 estrelas, não tem nem o que falar. Todo o desenvolvimento de personagens, do universo, todas as tramas que estão acontecendo, eu achei muito interessante, achei muito legal. Depois eu li Nick Charlie, que é uma noveleta. Por fora, tipo, você tem que ter lido as HQs de Rapstopper para poder ler essa noveleta.
Tem cento e pouquinhas páginas, foi muito tranquilo. Em uma tarde eu peguei pra ler e li tudo. Tipo, menos de uma hora eu li tudo, foi perfeito. Porque eu tenho um ritmo de leitura rápido. Aí eu terminei rápido, mas é realmente muito tranquilinho. Tem pouquinhas páginas com ilustração. Eu achei bem fofinho. É uma coisa muito do relacionamento deles mesmo, sobre o Nick tá indo pra faculdade, o Charlie no último ano do ensino médio, se sentindo deixado pra trás. É bem interessante, é muito legal. Depois eu li outra coisinha, um outro spin-off, basicamente, entre aspas, que é melhor do que o baile, que é basicamente a versão do Wes em relação à declaração da Liz. O que eu vou falar? Ah, Nick e Charlie eu dei 5 estrelas e favoritei. Melhor do que o baile, eu também dei 5 estrelas e eu também favoritei porque eu achei muito legal também. E depois, eu acho que isso foi tipo dia. Não, o Nick e Charlie e Melhor do que o baile tudo no mesmo dia. E depois, num outro dia, eu li Mil Vezes Amor, Dia dos Namorados número 3, que é um outro continho bonitinho. Esse eu dei 4 estrelas, porque eu acho que eu ter lido Melhor do que o baile depois ter lido Mil Vezes Amor, Dia dos Namorados número 3 foi um pouquinho frustrante. Eu não achei outra coisa, mas enfim. É basicamente na visão do Nick. É Nick? Nick Stark, eu acho que é. Acho que é. Eu não lembro, honestamente. Eu gostei, mas acho que poderia ter sido melhor, então eu dei 4 estrelas. É uma nota boa, é uma nota excelente, mas a experiência de leitura foi legal, mas. Aí depois. Depois disso, eu li Cidade de Vidro, que é o terceiro livro da série de Instrumentos Mortais, e eu dei 5 estrelas. Eu gostei desse livro. Eu realmente gostei dele, foi bem legal. Mas eu realmente não achei nada muito demais, não. Aí depois eu li Chocolate Quente às quintas-feiras e eu dei 5 estrelas também. Eu já tava lendo esse livro ao longo do mês, tipo, lendo alguns continhos por vez, mas poucas coisas por vez, porque eu queria processar a história aos pouquinhos. Nossa, esse livro é muito conforto, muito conforto. Eu achei ele bem fofinho, tem umas histórias muito interessantes e é muito sobre cores também, é muito sobre cores. Cada um dos continhos é uma cor diferente. Tem um cara que é a cor laranja, tem outra que é a rosa, tem outro que é preto, tem uma que é verde. É bem legal, é bem interessantinho. É fofinho e todos os personagens estão conectados de alguma maneira. Seja por outros personagens, seja pelo denominador em comum em grande parte das histórias. Eu não vou dar spoiler, mas eu gostei bastante, achei bem fofinho. Depois eu li A Cadeira de Prata, que é o penúltimo livro de Crônicas de Nárnia. Eu dei 5 estrelas para esse livro, porque eu acho que o título, quando eu li o livro, eu tive a impressão de que o título era muito um detalhe, porque eu acho que o autor ele não conseguiu pensar em nenhum outro título que ele poderia dar para esse livro, então ele colocou A Cadeira de Prata. Porque a Cadeira de Prata em si aparece em algumas páginas e depois ela é destruída. Eu fico tipo assim, não achou um título melhor? Como é que. Eu não sei, né? Ficou com essa impressão. Depois que eu terminei de ler o livro, eu fiquei com essa impressão. E eu dei uma estranhadinha também. Quando eu tava lendo a cena e eu olhei pro título do livro, eu fiquei tipo. Mas eu gostei, dei 5 estrelas, é um livro muito bom. Nossa, todos os livros de Crônicas de Nárnia eu achei perfeito, fantástico, fenomenal. Porque tem muito simbolismo por trás, muito simbolismo de vida cristã também por trás. E quem não for gostar desse livro, não acredita em Deus, não é cristão, não convive nesse meio, porque tem muita coisa disso por trás. E as pessoas que não gostarem desse livro não vão captar essas coisas, vão achar muito confuso, muito estranho, muito desconexo. Mas não é. Apenas você tá olhando pela perspectiva errada. Fazer o quê? Aí depois eu tive uma leitura. A última leitura do mês foi uma leitura fenomenal.
absolutamente fenomenal. É Fahrenheit 451. Eu já tinha lido esse livro antes, no ano passado, e eu queria reler ele porque, cara, sabe, é o tipo de livro que eu preciso ter na minha estante, porque é um tipo de livro que você pode ler pro lazer, mas é muito pra reflexão, pra estudo. E muitas das coisas que foram descritas nesse livro você consegue ver alguma coisa próximo disso na realidade de hoje. É muito sobre superestímulo da mente, sobre manipulação de pensamento em massa, condicionamento de pensamento em massa, para que você consiga fazer com que as pessoas não cheguem a determinadas conclusões. Muito sobre superestímulo, sobre, tipo, sobre manipulação de notícias, muita. Nossa, é muito sobre essas coisas que a gente consegue ver hoje em dia, tipo, as pessoas elas noticiam dentro do Instagram, em redes sociais, coisas específicas pra tirar o seu foco de outras coisas. Tipo, se você perguntar como é que tá, tipo assim, pra um jovem de 14, 15 anos, como é que tá a guerra na Ucrânia? A pessoa vai falar, que guerra? Porque tá acontecendo isso de essa manipulação essa omissão de notícias importantes em via das pessoas não prestarem atenção nisso e por falta de atenção o problema ser negligenciado e as políticas externas poderem fazer o que quiserem sem nenhuma intervenção da mídia ou da própria sociedade como um todo dentro do problema. E isso acontece demais, demais, demais. E esse tipo de comportamento vai levar a gente a ruir como humanidade. Vai acabar dando muita merda. E esse livro, por que o nome dele é Fahrenheit 451? Porque Fahrenheit é a medida de temperatura usada nos Estados Unidos. E 451 é a temperatura em Fahrenheit para queimar papel. Porque o nosso protagonista nesse livro é um bombeiro. Só que nessa utopia, nessa distopia, os bombeiros eles não são chamados para apagar incêndios, mas sim para iniciar incêndios em casas onde tem livros, porque livros são proibidos como fonte de informação, porque eles são fontes de informação e de pensamento crítico por si só. É uma sociedade que não cultiva o pensamento crítico, o pensamento próprio, não cultiva disseminação de conhecimentos que podem ser usados contra o próprio governo e os bombeiros, depois que as casas foram feitas à prova de fogo, os bombeiros são chamados para poder queimar casas onde tem livros. As pessoas que estão em posse desses livros, elas são presas e muitas vezes condenadas à morte por possuir livros, até mesmo a Bíblia. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você tá preso e sua casa vai ser queimada, para os seus livros queimarem. E é um protagonista em que ele se vê diante dessas coisas e ele percebe que as coisas não estão tão certas quanto ele imaginava que deveriam estar. É um livro fenomenal, é um livro muito, muito bom. E eu espero que se vocês forem ler esse livro, vocês, por favor, cogitem. Vocês levem em consideração as reflexões que esse livro tem a trazer pra você. Porque, cara, esse livro é de uma genialidade excepcional. Não existem palavras suficientes para falar o quanto o livro é genial e acerta em cheio um monte de coisa que tá acontecendo hoje em dia também. 5 estrelas favoritado, não tem nem o que falar. Então, o saldo do mês ficou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros, sendo 11 deles 5 estrelas, um deles sendo 4, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos 12 livros, ou seja, metade dos livros que eu li nesse mês são favoritados. É isso, galera, em que se constitui um mês excelente de leituras. E é com esse saldo extremamente positivo que eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar aqui, ou então na tela inteira, uma fotinha de como ficou o mês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo.